paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus esteja nesse momento, guardando a sua vida, guardando o seu coração, guardando a sua casa, guardando a sua família. Esse é o desejo do meu coração para você. Muito obrigada por mais essa oportunidade que eu estou tendo de falar com você, de passar um momento refletindo na palavra de Deus com você. Muito obrigada porque você tem assistido os vídeos, você tem curtido os vídeos, você tem deixado comentário, você tem compartilhado algumas pessoas, eu sei que tem compartilhado, eu gostaria de agradecer muito. Olha, eu não tenho como te recompensar, sabe? Mas Deus te recompensa. A minha oração, o meu clamor é que Deus recompense você, é que Deus abençoe você. Essa é a minha oração, é o que eu peço ao Senhor. Senhor, recompense eles, abençoe eles. E eu peço sempre, em outros momentos de oração minha em casa, do meu momento a sós com Deus, eu estou sempre colocando a vida de vocês também nas minhas orações. Muito obrigada. E antes de nós darmos continuidade a esse vídeo, eu gostaria mais uma vez de deixar aquele recadinho para você. Não se esqueça de dar o joinha, né, que isso é curtir o vídeo. Não se esqueça de se inscrever. Se você não é inscrito ainda, não perca mais tempo. Eu já falei, não paga nada, nada por isso. Você só vai ser abençoado. Você só vai fortalecer mais a sua fé. Você só vai mais estar tendo mais uma pessoa orando pela sua vida, orando pela sua família. E outra coisa, também peço para que você não deixe de compartilhar. Se for uma bênção para você, se falou o seu coração, não perca tempo. Divulgue essa palavra para outras pessoas também. Fazendo comentário, curtindo o vídeo, se inscrevendo. O YouTube entende que o vídeo está sendo relevante. E ele automaticamente divulga, manda esse vídeo para outras pessoas, para outros seguidores. Eu gostaria então de te agradecer muito e deixar assim, te agradecer muito por você estar curtindo, pelas pessoas que já se inscreveram no canal. Eu gostaria de agradecer muito a você mesmo. Você tem o meu muito obrigada. E você e sua família estão em mim, nas minhas orações. A palavra que nós vamos compartilhar hoje é uma palavra tão pequenininha. Ela é composta de apenas 2 letras. Uma consoante e uma vogal. Eu acho que você já adivinhou aí, que você já sabe aí de qual palavrinha que nós vamos falar. Nós vamos refletir sobre essa palavra tão pequena, mas que tem um significado tão grande. Se nós colocarmos essa palavrinha em ação na nossa vida, colocarmos ela em prática, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, a nossa vida muda completamente. Então, nós hoje vamos estar conversando um pouquinho, refletindo um pouquinho sobre essa palavra. Ela começa com a letra F e com a letra E. Né? Então, essa palavra é fé. Eu não vou esgotar aqui o assunto sobre fé, essa não é a minha intenção. Não vou ler todos os versículos que falam de fé, não vou falar em todos os personagens que falam sobre fé. Não vou, isso é vídeo para muito tempo, isso é mensagem, reflexão para muito tempo. Nós vamos falar assim aqui só o básico mesmo, para a gente guardar no nosso coração e para a gente tentar colocar em prática. Eu leio a palavra de Deus, eu também sou professora, sou uma das professoras das mulheres da igreja. E assim, eu sempre, nesse domingo agora, eu que vou dar aula na igreja, nesse domingo agora amanhã, porque hoje é sábado, eu tô gravando esse vídeo no dia 1º de novembro de 2025, amanhã eu vou estar dando aula para as mulheres, e sempre eu estou falando com elas o seguinte, minhas irmãs, refletir na palavra de Deus, ler a palavra do Senhor, entender a palavra do Senhor, a gente até consegue. Agora, o mais difícil é colocar em prática. Eu tenho pedido isso ao Senhor, me ajuda a colocar em prática a palavra do Senhor, me ajuda a viver aquilo que eu falo, aquilo que eu leio, aquilo que eu acredito. Eu tenho pedido isso a Deus. Eu não sei se você que está aí me ouvindo, você também tem esse desafio. Não sei nem se eu posso dizer que é uma dificuldade, mas é um desafio que a gente tem. Né? Nos nossos dias, a gente está colocando a palavra do Senhor em prática, a gente está vivendo mesmo. Porque tem muitas pessoas que acreditam em Deus, tem muitas pessoas que leem a Bíblia. Mas o importante, o essencial, é nós colocarmos em prática. Só assim nós vamos transformar a nossa vida, nós vamos transformar o mundo em que nós vivemos. Através de colocar em prática a palavra de Deus. Então, eu separei a palavra fé hoje, lá em Efésios 6:16. E lá em Efésios 6, Paulo fala sobre a armadura de Deus. Como que a gente usa toda a armadilha de Deus para se defender das questões espirituais que se levantam contra nós. Porque nós não lutamos contra a carne e o sangue, né? Mas sim contra principados, potestades, autoridades do ar. É aquilo ali que o Senhor fala, né? São questões espirituais, são seres espirituais, não carnais. Então, você não luta contra o seu filho, não luta contra o seu marido, contra o seu vizinho. Não é isso, é pelo que está por trás de tudo isso. Então, ali tem são várias palavras, né, que o Senhor fala que é pra gente colocar em prática. E nós hoje vamos falar apenas da fé. Então, lá em Efésios 6, eu tô com minha Bíblia aberta aqui, eu vou estar lendo para vocês Efésios 6. Pega a sua Bíblia e também lê. Efésios 6, versículo 16, que diz assim: além disso, né, além de outras armaduras, você vai pôr essa armadura aqui. Além disso, usa o escudo da fé. Aqui tá falando que o escudo da fé, coloca a fé como escudo, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Então, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, para que nós possamos nos defender de situações difíceis, pode ser assim, palavras, podem ser mensagens, pode ser no nosso pensamento, nós vamos usar o escudo da fé. Né? Escudo é aquilo que defende, né? Os soldados, quando ele bota um escudo aqui, ó, é aqui na parte do peitoral do soldado, essa parte aqui, ó, que defende um órgão vital, que é o coração. Então, com o escudo da fé,
nós vamos estar protegendo o nosso coração de estar recebendo mensagens negativas, palavras negativas, situações, pensamentos ruins. Então é com a nossa fé. E como que a gente tem fé? A gente tem fé lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus, refletindo a palavra de Deus. E o que é fé? Olha, fé segundo o dicionário, eu vou ler para vocês aqui uma definição de fé que eu tirei do dicionário, normal, sem ser da Bíblia. Fé é confiança e convicção em algo ou alguém, mesmo sem provas concretas. É a certeza de que se espera mesmo sem ver. Então você pode depositar sua fé em uma pessoa, numa promessa que te fizeram. Então, assim, isso não foi concretizado, mas alguém te prometeu alguma coisa e você espera, mesmo você vê, não, confio naquela pessoa, acho que aquela pessoa vai cumprir assim com o que diz. Agora, fé na palavra de Deus está lá em Hebreus 11:1. Hebreus 11:1, eu vou ler nessa versão aqui, que eu gosto, que é a NVI. Hebreus 11:1 diz assim, ó, ora, a fé é a certeza daquilo que se espera e a prova das coisas que não vemos. Essa fé ali que define é a fé em Deus. Então, não é a fé que você vai colocar numa pessoa, num ser humano, porque o ser humano ele pode falhar. Ele pode dizer que vai fazer e não faz, e no final não faz aquilo que te prometeu. Agora, Deus não. A palavra de Deus ela não volta vazia. A palavra de Deus ela se cumpre. O Senhor fala lá nos evangelhos, Jesus fala sobre isso, que pode passar qualquer coisa, menos a palavra de Deus. Não vai passar. Então, assim, se você está depositando a sua fé em Deus, a respeito de algo que você está orando, que está de acordo com a palavra, ó, o que você ora tem que estar de acordo com a palavra. Se você está orando, está de acordo com a palavra, basta você esperar. Não desanimar, continuar pedindo, perseverar em oração, que você vai receber, usando o quê? A sua fé. Aqui eu sempre falo com vocês, vamos juntar a minha fé com a fé de vocês, e vamos orar, que aí, né, ela fica maior. Então, essa fé que fala aqui em Hebreus é a fé que nós temos em Deus. Homens do passado receberam promessa do Senhor, porque tiveram fé. Abraão foi um deles. Escudo, nós falamos lá em Efésios 6,16 sobre o escudo. O que é um escudo? O escudo é uma arma física para se defender de golpes de espada ou lança. Nós usamos a fé, sim, para nos defender de situações que muitas vezes as trevas podem estar enviando para nós, para nossa casa, para nossa família. Escudo da fé, com ele nós vamos nos defender das setas lançadas do maligno. Como que eu sei que são setas enviadas lá? Não está de acordo com a palavra de Deus. Um ataque contra a nossa família, contra um filho nosso. Eu lembro, olha, veja bem, tem situações em que nós agimos, em que nós estamos vivendo, que Deus já nos deu a dica de o que é pra gente fazer. Ele já deu a direção. Quando Moisés saiu do Egito liderando aquele povo, eles chegaram diante do Mar Vermelho. E Moisés começou a clamar, pedindo ao Senhor. O Senhor falou assim, Moisés, você está orando, clamando a mim, diga ao povo que marche. Vambora, Moisés. O faraó está vindo atrás, o exército faraó está vindo atrás. Você vai ficar parado? Não vai fazer nada? Usa o que eu já te falei. Usa o que eu já te disse e coloque em prática isso. Manda o povo marchar. O mar vai se abrir. Então, usando a fé, você vai fazer grandes coisas. Você vai pedir a Deus, você vai orar ao Senhor por situações que você precisa ver que não estão, situação que não está, a situação não está boa, sabe? É uma porta que não abre, é uma situação com família, com filho, casamento, trabalho, seja o que for. Você vai lutar como? Você vai estar diante de Deus e Ele vai mostrar para você, ó, caminha, ó, vai por aqui, vai por ali. Eu sempre estou contando para vocês um pedacinho do meu testemunho. E hoje, quando eu estava estudando essa palavra e também lembrando da questão de Moisés, quando Deus falou com Moisés, eu lembro que quando eu me separei, eu voltei para casa dos meus pais, eu voltei com meu filho. Eu voltei para casa dos meus pais com a roupa do corpo, o berço do meu filho desmontado, para montar lá e ficar lá. E era um tempo de muito choro. Eu sentia muita falta da minha casa, das minhas coisas, eu sentia falta da minha faculdade, do meu trabalho, eu perdi tudo. Eu perdi tudo. Algo de mais precioso que estava comigo, claro que eu não larguei nunca, esse era algo que nenhum valor desse mundo compra, era o meu filho que estava nos meus braços, pequenininho ainda, ele não tinha 1 ano de idade. E eu lembro que tem uma certa vez, eu chorosa, assim, bem difícil, né, recomeçar tudo, e recomeçar numa cidade onde eu não conhecia. E teve uma certa vez que minha mãe falou isso pra mim. Filha, marche. Você não pode ficar parada, você tem que marchar. Eu lembro que eu até fiquei meio assim chateada com a minha mãe, mas tipo assim, meu Deus, ela não tá vendo que eu perdi tudo? Eu perdi meu casamento, eu perdi a minha casa, eu perdi todas as minhas coisas, eu parei a faculdade, eu perdi meu emprego, eu perdi tudo. E eu tive que começar tudo do zero. Mas ela estava certa. Ela estava falando, ela estava sendo boca de Deus pra minha vida naquele momento. Minha filha, faça alguma coisa. O que você pode fazer agora, nesse tempo? E foi muito bom ela ter falado pra mim, olha onde eu estou hoje. Olha o que eu já conquistei. Eu tenho tudo que eu quero. Eu não sei se tudo que eu tenho orado, Deus vai me dar. Eu tenho que continuar praticando a minha fé, buscando para ver se é da vontade dele ou não. Mas o quanto eu já caminhei. Meu filho hoje está com 23 anos. Ele fez 23 anos na quinta-feira, agora, no dia 30 de outubro. Ele fez 23 anos, né? Eu lembro também que nessa época que eu estava lá, meu filho já estava fazendo tratamento no hospital federal que tem no Rio de Janeiro. E eles estavam ainda tentando ver o que fariam para fazer a cirurgia na mão dele. Porque, como ele tem falta de dedos, naquela época existia um estudo de que se tirasse um dedo do pé, se eu não me engano, é o segundo dedo do pé, e implantasse na mão, aquele dedinho funcionaria, acho que como polegar. No dedo dele, a mão dele seria mais funcional. Eu tava com tudo aquilo na minha cabeça. Olha, vocês não estão vendo, eu tô sofrendo demais, eu tô morrendo de medo. Falam-se em amputar um dedo do pé do meu filho para implantar na mão, aquilo era tudo muito louco pra mim. E eu aproveitava as madrugadas lá pra chorar, porque eu não queria chorar na frente da minha mãe, do meu pai, eles iam ficar mais tristes ainda. Então, se eu não tivesse direcionamento de pessoas que me animassem, que me dessem palavras naquela época e que orassem por mim, eu não teria chegado onde eu cheguei. E parte disso, primordial que a gente coloca na nossa vida, é a fé. É a fé, é essa certeza. Eu não via, mas eu
comigo, todas as vezes que eu ia para a igreja, que eu ia para os cultos, que eu escutava uma oração, que eu escutava uma palavra, falava, Senhor, vai ter, o Senhor vai me restaurar, o Senhor vai abençoar meu filho, e não vai acontecer, e vai acontecer assim, assim. E Deus foi dirigindo a história, foi mudando a história, e hoje eu cheguei onde estou e posso estar aqui falando para você sobre fé. Sobre ter essa certeza em Deus, não em mim, mas em Deus, na palavra dele, na palavra dele. Então, que você possa estar colocando em prática a fé. Não briga com o vizinho, não briga com seu marido, não briga com seu filho, não reclama com seu patrão. Vá, usa sua fé e coloca ela em ação diante de Deus, porque não é contra ele que você vai lutar. Então, use esse escudo para você se defender, defender o seu coração de todas essas questões. Umas questões assim, muito difíceis também são muitas notícias que a gente tem ouvido. São muitas notícias de guerra, são muitas notícias ruins. Eu tenho visto pouquíssimo televisão, pouquíssima mesmo. Quase eu não tenho ligado para ver. Quando o YouTube sugere uma reportagem ou outra, eu pulo, porque aquilo traz pensamentos ruins, traz sentimentos ruins. E a gente daqui a pouco está com tanto medo e a gente não coloca fé em ação. Agora, se eu passar tempo lendo a Bíblia, se eu passar tempo ouvindo um pregador que falando, ouvindo uma oração, lendo a Bíblia, isso vai fazer com que a minha fé seja mais fortalecida e eu tenha condições de enfrentar os próximos anos, os próximos dias. Nós estamos aí em vias já de quase terminar o ano, hoje é novembro, daqui a pouco já é dezembro, daqui a pouco a gente está entrando num ano novo. Então, vamos colocar a nossa fé em ação. Vamos colocar a nossa fé como escudo para que nós possamos estar usando a nossa fé e profetizando também, profetizando aquilo que a gente quer ver na nossa casa, na vida dos nossos filhos, no casamento dos meus irmãos, na nossa casa, no nosso trabalho. Vamos usar a fé para profetizar. Deus, com certeza, vai contemplar a nossa fé, vai olhar e vai dizer, olha, tem um filho meu orando na terra. O Salmo 33 diz que Deus olha para a terra e ele vê todas as pessoas. E ele vê o coração das pessoas. Então ele vai te ver, meu amado irmão, minha amada irmã. Ele vai te ver e vai dizer, olha, tem um filho meu lá, ó, orando a mim. Olha lá, ele demonstrando fé. Ele dizendo que acredita no meu filho. Eu vou agir na vida dele. Eu vou abençoar esse meu filho. Eu tenho certeza, meus queridos irmãos e irmãs, que isso pode acontecer na sua vida também. Vamos orar e pedir ao Senhor que ele fortaleça a nossa fé cada dia mais? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, nas tuas mãos. E pedir, Senhor, que eles sejam fortalecidos na fé. Que eles, ó Pai, todas as vezes que vier um pensamento, ou uma palavra, ou algum diagnóstico difícil, ruim, que eles possam usar a fé, o escudo da fé para se defender. Sabe, Senhor? E esse escudo da fé é no Senhor, é na tua palavra que nós obtemos e fortalecemos a nossa fé. Que o Senhor possa abençoar e colocar cada vez mais fé na vida deles, para eles terem vitória na vida deles. É isso que eu te peço e profetizo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até agora. Eu espero que você seja muito, muito, muito abençoado mesmo. Que você tenha uma semana tremendamente abençoada e cheia de fé. Fé e coragem no Senhor. Amém?